Amém. Louvado seja Deus. Graça e paz, irmãos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Soares. Eu amo falar a respeito da palavra de Deus. E como hoje é o primeiro culto de quinta-feira, eu quero falar sobre como agradar a Deus, né? Por quê? Porque eu tenho muito a agradecer a Deus esse final de ano e esse começo de ano. Amém? Abram a Bíblia, por favor, em Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Amém? Enquanto vocês abrem, eu vou orar. Pai, eu quero te render graças, Deus, te louvar, te engrandecer, te exaltar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Pai, o desejo do meu coração nesta noite é te render graças, Pai, é te louvar, é te adorar por tudo o que o Senhor é e o que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E esse ano, Pai, como foi estabelecido, que verdadeiramente para cada um de nós, chegue para cada um de nós, Pai, o shalom de Deus em nossas vidas. E que todo jugo espiritual seja quebrado, Pai. E que o poder do Espírito Santo esteja com cada pessoa, Pai, em cada situação. E que nós possamos nos fortalecer cada dia mais, Pai, entendendo que o Senhor, Pai, é bom em todo o tempo. Amém. Amém? Vamos ler a palavra. A palavra de Deus aí diz assim: Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Glória a Deus. Eu, meditando sobre a palavra, né, sobre esta palavra, na verdade, era para eu pregar no final do ano passado. Aí a Marlene trocou e colocou para o dia 30 desse mês. Aí de novo, acho que ela me trocou de novo, colocou agora para a primeira pregação. E ela falou: você está preparado? Eu falei: sim, sempre estou preparado. Quando é para Deus, eu sempre estou preparado. Amém? E eu quero falar sobre 3 pontos importantes de como é que você pode agradar a Deus. Amém? Primeiro, bondade, fidelidade e fé. E essas 3 características estavam na vida da Ruth, assim como na vida de Boaz. Amém? Que vai ser o marido dela. E para que talvez aqueles que não tenham lido ali o livro de Ruth, eu quero falar um pouquinho do contexto do que está acontecendo aqui, para que vocês possam entender. Amém? O livro de Ruth provavelmente foi escrito, segundo os teólogos, foi escrito por Samuel, e foi mais ou menos ali no período dos juízes, e que a palavra de Deus, ela afirma que naquele momento não havia reis sobre a terra de Israel, e cada um fazia a sua vontade. Automaticamente, porque quando cada um começa a fazer a sua vontade, e não há uma liderança, não há um estabelecimento de saber quem é que manda, quem é que faz as coisas acontecer, o resultado disso é um caos. O que acontece? Então, o povo de Deus, aí você vai ver isso no livro dos Juízes, né? Deus começa a levantar juízes, por quê? Porque o povo se afastava da presença de Deus e automaticamente vinha a opressão dos inimigos que estavam ali em volta deles. Os medianitas, os amonitas, moabitas, né? Os amalequitas, todo o povo ali da liderança ali estava em volta deles e atacavam eles. Por quê? Porque eles tinham saído da presença de Deus. Amém? Então, é esse o contexto. Só que olha que interessante, né? Aí o livro de Ruth, provavelmente Samuel, como eu disse, Samuel escreveu, ele vai escrever exatamente o livro de Ruth para dizer: olha, apesar de a nação não estar de acordo com a vontade de Deus, eles passaram a cultuar o Deus dos moabitas e dos amonitas. Por exemplo, o Deus dos amonitas era chamado de o Camus, e esse Deus, muitas vezes, um povo que conhecia a palavra de Deus, eles começaram
a fazer sacrifício dos próprios filhos para esses deuses. Olha só como que estava a condição espiritual desse povo. E eles começam a se afastar de Deus, e aí, então vem a guerra, vem a perseguição das outras nações que estavam ali em volta. Mas aqui nós vemos Deus tratando ali com uma família. Amém? E olha que interessante, uma mulher moabita, no caso de Ruth, e aí começa a contar a história. Elimeleque, ele sai juntamente com Noemi e vai para Moabe para morar lá. Por quê? Olha interessante, porque estava tendo fome na terra de Israel. E adivinha de que cidade que eles saíram? Belém. E aí você vai para o hebraico, no hebraico a palavra Belém é construída de duas palavras, Beit, que é casa, e Lechem, que é pão. Então, Belém, casa do pão. Ele sai da casa do pão e vai para um lugar onde eles não tinham certeza de nada. E o que acontece? Em 11 anos que eles ficam lá, morre o Elimeleque, morre os dois filhos, Quilion e Malom, morre os dois, e aí ficam 3 viúvas, Ruth, Orfa e Noemi. Mas aí Noemi chega para elas e fala assim, olha, eu vou voltar para o meu povo, porque não é justo que vocês fiquem comigo. Vocês são jovens ainda, vocês podem arrumar marido novamente. A Noemi estava sendo sincera na bondade dela. Por quê? Porque ela estava pensando que aquelas duas moças iam sofrer muito. O contexto da época lá de Israel era o seguinte, as mulheres não eram contadas. Você vai ver isso também na multiplicação dos pães, por exemplo. Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então as mulheres no contexto patriarcal, elas não eram contadas. E elas poderiam passar fome. E aí você vê o cuidado de Deus com essa mulher. Com essas 3, uma volta para casa. Volta lá para os seus deuses, a Noemi deixa aquela, volta para o seu povo, volta para os seus deuses. E aí entra a Ruth e ela fala essas palavras. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o teu Deus. E ela disse, olha, tem mais, a única coisa que vai me separar de ti é a morte. Mas o importante aqui, no que Ruth está dizendo aqui, é que ela faz uma escolha. E aí é que Deus começa a mostrar, através do livro de Ruth, o comportamento de uma pessoa. No caso, Ruth, para com a sua sogra Noemi, vai mudar muitas coisas. Amém? Por quê? Porque Ruth vai ser desculpa, irmãos. Glória a Deus. Ruth, aí naquele caso ali, por que é importante falar sobre a bondade, sobre a fidelidade e a fé de Ruth? Ruth, ela vai ser no futuro, ela casa com Boaz, vai ser pai de Obed, Obed vai ser pai de Jessé, e Jessé vai ser pai de Davi. Amém? E Davi, Jesus vai estar da descendência de Jesus. Amém? Então olha para você ver a importância. Uma mulher moabita, que Israel era contra a lei. Se você ler todos os livros lá no Pentateuco, você vai ver que o povo de Israel, israelita, não podia casar com mulheres estrangeiras. Então você vê aí que esses rapazes desobedeceram a lei de Deus. Primeiro, saíram da casa do pão. Amém? Como o pastor sempre diz aqui, como ele disse hoje, não saiam da casa do pão, permaneçam aqui. E aqueles que aqui não estão, busquem eles, fale da palavra. Por quê? Porque é melhor você passar pela luta e pela dificuldade, né? Como o pastor colocou aqui também, que está vindo sobre a nação e vai continuar, mas é preferível que você permaneça na casa do pão.
Mas ele sai de Belém, vai para Moabe, e lá acontece todas estas coisas. E aí eles começam a voltar. E na volta, ela vai encontrar de novo mais uma luta. Por quê? Porque, como eu disse, elas não eram contadas, as mulheres não eram contadas. Mas quando chega na região ali de Belém, ela conhece Boaz. E Boaz, ele é bondoso também para com ela. E pede para que ela fosse respigar com as funcionárias dele, com as empregadas dele. Respigar é o quê? Dentro da lei judaica, a pessoa que estava colhendo, o dono da terra, ele não podia, pela lei de Deus, colher tudo. Ele tinha que deixar um pouco para que os pobres pudessem ir lá e respigar. Amém? Então ela ia lá catar. Só que ela era bonita e o Boaz gostou dela. E ele disse para os funcionários dele, falou assim, olha, aonde ela estiver respigando, deixe um pouco mais para ela poder pegar. E dessa forma, ela começou ali nesse momento, ver o quanto Deus, ele faz coisas mudarem, situações mudarem, para que você seja abençoado. Tira pessoas da sua frente e vai fazer, como a palavra de Deus diz. Ele vai criar, se não tiver, ele vai criar, para que você seja abençoado. E é isso que nós vemos ali. Deus abençoando a vida dela. Quando eles chegaram ali em Israel, Noemi estava tão desanimada, tão triste com aquela situação, que ela até trocou o próprio nome. O nome Noemi quer dizer amigável. E ela troca para Mara, que quer dizer amarga. Olha como estava a situação dela. E muitas vezes, nós estamos nessa situação. Às vezes uma amargura, uma tristeza dentro do seu coração. Isso não glorifica e não exalta a Deus. É como a música estava dizendo ali. Você tem que aprender a dizer assim, ha, ha, ha. Você tem que rir na cara da dificuldade, das lutas, e continuar confessando. Vai doer? Vai doer. Os problemas muitas vezes dói, as dificuldades dói, mas você vai honrar e glorificar a Deus quando você passa a entender o que Deus é na sua vida. Salmos 37:4 fala assim, agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do seu coração. E aí estudando sobre esse versículo também, aí até conversei com minha esposa no carro, agrada-te do Senhor. Às vezes a pessoa pensa, né, fala assim, então o segredo é esse, então eu vou começar a agradar a Deus, eu vou começar a ir na igreja, eu vou começar a fazer isso, aquilo, para que eu seja abençoado. Está totalmente errado, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim, agrada-te do Senhor, ou seja, não importa a sua luta, não importa a sua dificuldade que está passando, Ele é Deus na sua vida, Ele é importante para você, é isso que você tem que fazer, você tem que se agradar dEle, e em você se agradando dEle, amém? Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai pegar aquilo que é o seu sonho, aquilo que é a sua vontade, Ele vai buscar aquilo que está errado no seu sonho e vai alinhar com a vontade dEle para que você receba aquilo que você quer. Mas Ele não vai fazer sem antes mudar o teu caráter, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua maneira de agir. E o resultado é o quê? Bondade, fidelidade e fé. A bondade não é a bondade de uma pessoa que de repente estende a mão para outra, não. Essa bondade é uma bondade que vem de Deus. É uma bondade que ela é sacrificial. Essa mulher, Ruth, ela fez um sacrifício. A outra voltou, mas ela falou assim, não, eu vou ficar com você. Só que tem uma coisa, quando ela toma a atitude de dizer, o seu Deus é o meu Deus, aí tudo muda. Por quê? Porque não era mais o Camus, que era o Deus dela, não era Azerá, não era Baal, não era Astarote, Milcom, não era nenhum desses deuses, que eram os deuses ali dos cananeus. Deus providencia para ela o alimento, o sustento. E Deus fez mais do que isso. Eu não sei se vocês sabem, mas o livro de Ruth representa a igreja. Amém? Porque nós também éramos estrangeiros.
ok? Gentios, como a palavra de Deus diz. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser a noiva de Cristo, assim como o Boaz também fez. Só que quando ele entendeu isso daí, Noemi chega para Ruth e fala assim, olha, vai lá e deita-se aos pés dele. Ela dorme aos pés dele, amanhece no outro dia. Aquilo ali era uma cultura que existia dentro do povo judeu, que a pessoa estava dizendo, olha, eu quero que você me cubra com o seu manto, que você cuide de mim. Não tinha nada a ver com a sexualidade, mas a ver com respeito, com amor. E ela deita-se ao pé dele. E ele fala assim, olha, eu vou remir você. Só que antes de mim tem um outro remidor. Porque o remidor, assim como Jesus fez com nós, tá? O remidor, ele tinha que casar com a mulher. Aí ele foi, Boaz, interessado já nela, apaixonado por ela, ele foi até o outro remidor e disse para ele, falei assim, olha, é direito seu de remir a Noemi. Olha, interessante, mas ele não ia casar com a Ruth, por que remir a Noemi? É porque, na verdade, as terras eram de Elimeleque, que era marido da Noemi. Quando ele se casasse com ela, com Ruth, era a Noemi que ele estava resgatando. Amém? Porque ela era esposa do filho dela. Ó, para você ver como que é. E Deus pega e faz isso. Ele chega, vai até o outro remidor, aí ele fala assim, olha, bom, eu vou remir ela. Eu vou lá, vou ficar com a fazenda dela, vou comprar a fazenda dela. Ele fala assim, não, você não entendeu. Não é comprar a fazenda dela, você vai comprar a fazenda dela, mas você vai ter que casar com ela. Ah, não, assim eu não quero. Ah, beleza, você não quer? Então eu quero. Ele vai lá, compra todas as propriedades dela de volta, amém? Lembrando, ele era da descendência de Davi, ele compra todas as propriedades dela de volta e casa com ela. Quando ele faz isso, ele entra na linhagem de Davi. Olha como Deus é maravilhoso. Ele rime, a palavra aí no caso é a mesma coisa que redenção. Ele compra de volta aquilo que era ele, automaticamente a esposa junto para ele. Amém? Foi a mesma coisa que Cristo fez com a igreja. O outro remidor, trazendo para os dias atuais, qual é o outro remidor que Jesus teve que vencer para comprar nós? O outro remidor é a lei. Por quê? Porque a lei, a Bíblia fala que a lei nos serviu de aio até que chegou o momento de Jesus nos salvar. A lei mostrava qual era o nosso erro, qual era a nossa falha, aquilo em que nós estávamos errados. Mas Jesus veio e pagou o preço por nós, na cruz do Calvário. Ele nos redimiu de todo o pecado, de todo o poder das trevas, né? da pobreza, da miséria. Ele nos resgatou de tudo aquilo que não presta. E tudo por quê? Baseado nisso daqui. A mesma aliança que ele tinha lá com Ruth e com Boaz, hoje ele tem com a igreja. E voltando aqui, a bondade, né? A bondade, no caso aqui, que é esperado de uma pessoa que verdadeiramente ama a Deus, ela vai além do esperado, é baseada em aliança e compromisso, e é um reflexo do amor de Deus. É essa bondade que nós estamos falando. Não é por você ser bonzinho, não. É você, às vezes a pessoa ser bom, ela tem que pagar um preço. Tem pessoas que você vai tratar com ela e pessoas que são difíceis. Pessoas que dão trabalho. Mas se você tem esse tipo de bondade aqui, você vai atrás da pessoa, você busca essa pessoa, você se preocupa com ela, você resgata ela. É por isso que Jesus disse lá em Marcos 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Não é ide. Você tem que estar constantemente buscando estas pessoas. Aí é que entra a bondade mesmo, de acordo com aquilo que Deus é. Amém? Então, agradar-se do Senhor é entender isso. Muitas vezes, Deus não vai fazer a sua vontade, naquele momento ali. Sabe, você está querendo algo, você está pedindo algo, está orando por algo, mas Deus não vai te atender ali. Por quê?
Porque Ele quer ver se o seu coração é sincero e verdadeiro com Ele, naquilo que você está dizendo, que você afirma a respeito dEle. Ah, te amo, Senhor, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. Aí vem um probleminha, uma dificuldadezinha aí, e a pessoa faz o quê? Afasta da igreja. Então, a bondade, ela vai gerar o segundo ponto, que é a fidelidade. Amém? Olha, não importa o que vai acontecer. Eu gosto quando Jesus fala, né? Quando Jesus está lá no Getsêmani, Ele estava sofrendo por todos nós lá na cruz, suando gotas de sangue. A alma dele estava triste, angustiada, cheia de dor. E ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava com medo da cruz. Ele não estava com medo da cruz. Ele estava, na verdade, preocupado, porque nas 3 horas que ele ia ficar na cruz, ele estaria longe do Pai. Em toda a eternidade passada e em toda a eternidade futura, Jesus nunca ficou longe do Pai, a não ser naquele momento que ele estava na cruz por nós. E era por isso que ele estava clamando. Mas olha que interessante, lá na cruz, quando ele está na cruz, ele clama e ele diz, Pai, na tua mão eu rendo o meu espírito. Ou seja, eu não rendo o meu espírito para o diabo. Eu não me entrego para ele. Não importa a dificuldade, eu não me entrego para ele. Eu me entrego para o Senhor. Fidelidade. O que é fidelidade? É um compromisso inabalável, sacrificial e reflete a fidelidade de Deus. Então a fidelidade é aquele tipo a pessoa que é fiel, é aquele tipo de pessoa que ela se aproxima de você, ela fala, cara, eu estou aqui para... eu vou estar com você. Sabe que vai passar dificuldades, sabe que vai passar lutas, mas entende que esse é o caminho para agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus sendo falso. Você não vai agradar a Deus agindo de má fé. Mas você vai agradar a Deus, mesmo que você estiver passando por dificuldade, se você for fiel à palavra de Deus. Lembre-se, Deus, lá em Jeremias 1,12, Ele fala, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ok? Então Deus, Ele vai honrar a palavra dEle. Então você quer se agradar de Deus, e automaticamente, depois, fazer a vontade de Deus. Aí a vontade, quando você começa a fazer a vontade de Deus, aí é o inverso, aí você está agradando a Deus. Mas você está agradando a Deus a partir daí, não porque você espera receber algo de Deus, mas porque você entende que Deus já é tudo na sua vida. É por isso que ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sempre que eu oro esse versículo, eu paro nessa parte aí, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, eu paro aí. Eu não me preocupo com a outra parte. De verdade, irmãos, não me preocupo com a outra parte, porque eu sei que Ele é fiel e Ele vai cumprir. E é isso que Ele quer de nós, que você entenda o que Ele é para você. Se você entender que Deus é o Salmo 23 também, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nesse versículo aí também, você tem que entender que Ele é o seu pastor, e Ele não vai faltar em nada para você. Vai na luta, na dificuldade, aonde você estiver, você pode ter certeza que lá Ele vai estar. Mesmo que o seu pai ou sua mãe te desampare, Ele não te desampara. Amém? E o resultado dessas duas coisas, ou seja, da bondade e da fidelidade, é a fé. Amém? E o que é realmente fé? Né? Nós já aprendemos várias vezes aqui, vem do grego pistes, né? O que é fé? É confiar em Deus em meio às incertezas. A fé de Ruth nos desafia a confiar em Deus mesmo quando não entendemos como Ele está trabalhando. Aliás, Isaías 64:4 diz, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém?
E continuando, diz assim, ou seja, Ruth nos ensina que um compromisso verdadeiro, ele é sacrificial, espiritual e duradouro. Por que sacrificial? Porque ela teve que romper barreiras sociais. Ela não, por ser uma gentia, ela não era bem vista pelo povo de Israel. Assim como Raabe, amém? Essas pessoas se converteram de verdade ao judaísmo e passaram de verdade a cultuar o Deus verdadeiro. E essas duas mulheres, se você ver lá a genealogia, as duas estão lá, Raabe e Ruth. Amém? E por que espiritual? Porque envolveu, quando ela disse assim, o meu Deus, o seu Deus será o meu Deus. Ou seja, envolveu a eternidade nisso daí. Ela hoje, é por causa dela que existiu Davi. Amém? E automaticamente Jesus. Então, é algo que transcende apenas o físico, apenas aqui o natural, mas parte para algo espiritual. E fala também que é duradouro. Por quê? Porque muitas vezes você vai para a igreja, você está cultuando a Deus, você está na sua sinceridade, você está realmente cultuando a Deus, você está querendo agradar a Deus, mas aí começam as dificuldades, os problemas, e você se afasta de Deus. Amém? Então isso na verdade não é fé. A fé, isso aí é assentimento mental, ou seja, você estava convencido de algo, mas essa fé não foi, radicada realmente no seu espírito. Mas quando você passa a entender, de verdade, Deus é para você. Imagine, esses dias eu estava assistindo, tanto eu quanto a minha esposa, nós terminamos esse ano, eu li todos os 150 salmos, eu li Mateus inteiro, todo em Marcos, no capítulo 6, e falei, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso me apegar mais com o Senhor, e aí falei, porque antigamente eu fazia isso, eu falei, vou começar a voltar a fazer o que eu fazia, vou orar bastante, vou buscar o Senhor, e cancelamos a televisão durante a noite de casa, eu entrei em contato, falei, vamos fazer com isso, e ela assistindo lá os Generais de Deus, todos os dias ela põe no YouTube lá e fica assistindo, e nós estamos fazendo isso. Por quê? Porque eu entendi, pode deixar filha, pode deixar ali, porque eu entendi que esse é o único segredo para que eu possa derrotar o inimigo e vencer todas as batalhas que ele tem travado contra mim e contra a minha família. Eu nunca gostei de perder para o diabo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então eu falei, a Bíblia fala, lá em João 15:5, ele fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Sem mim nada podeis fazer. Eu falei, tá certo, Senhor. Então eu vou me associar ao Senhor de verdade. Cheguei para minha filha que está ali, cheguei para ela e falei assim, olha, a partir de hoje, já faz alguns dias que eu falei isso para ela, Jesus, Deus, o Espírito Santo, é o CEO da nossa empresa. Se Ele não mandar, nós não vamos fazer. Sabe de uma coisa? Deus fez milagres a partir do momento que eu comecei a tomar essas decisões. Só para ter uma ideia, isso aqui que está escrito ali, abrace aquilo ali. Sabe por quê? Em 2023, era a reconstrução. Deus reconstruiu muitas coisas na minha vida em 2023. Inclusive, eu tinha uma empresa em Santa Catarina que não tinha como acabar com aquela empresa lá e fechar aquela empresa. Eu nunca usei. Estavam usando indevidamente meu nome. Em 2023 fechou. 2024, estava escrito ali, o ano da abundância. 2024, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu
terminei a minha casa. 30 e poucos anos para trás que eu estou tentando terminar. Mas terminei em 2024. E esse, eu falei para o Senhor, já profetizei. Esse é o ano do meu shalom. Deus abençoe, irmãos.